de lidar com aquilo que nos incomoda. Então, a gente sofre. Eu ontem sofri muito. Eu tive que fazer um almoço ontem, pus um ventilador grande na cozinha, a minha camiseta molhou, secou, né? Incomoda, mas nós não sabemos como lidar com as coisas que nos incomodam, nem sempre, né? Nós temos dificuldade. E aí o que a gente faz? A gente reclama, como se reclamar do calor fosse fazer menos calor, né? Fosse fazer menos calor. E pensando na atual conjuntura, na situação que nós estamos vivendo, a igreja está fazendo 87 anos, fez 2 quartas-feiras passadas, dia 8, fez 87 anos de vida. E como é que a igreja, o que a igreja fez, como é que a igreja chegou a alcançar esses 87? Não penso em mais 87, mas penso em mais um ano de vida. Como é que nós vamos viver mais um ano de vida? E eu, fazendo essa pergunta, eu cheguei no Salmo 27. Salmo 27, verso 14, diz assim, os irmãos estão abrindo a Bíblia, Salmo 27, tá? Se alguém tiver dificuldade, é só abrir a Bíblia bem no meio, aí você cai lá em Salmo, tá? Salmo 27, verso 14. O pessoal está abrindo a Bíblia, né? Aí diz assim: espere no Senhor, anime-se, fortifique o seu coração, espere, pois, pelo Senhor. Espere pelo Senhor, anime-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Tá? Tem uma versão, eu não sei qual é, que diz assim: seja forte. NVI, né? Seja forte. Espera, pois, pelo Senhor. Então, o que está acontecendo? Está calor. Aí você está abanando, está agoniado. Aí você vai dizer assim para você: espera no Senhor. Isso quer dizer que neste momento, nisso que nós estamos vivendo, esse calor que estamos vivendo, vamos viver esperando no Senhor. A dificuldade é que quando a gente diz espera, aí a gente não gosta de esperar. A gente não gosta de que as coisas não aconteçam logo, que as coisas não aconteçam, né? E essa quarta-feira não, mas alguma dessas quartas-feiras aí, eu estava indo pegar o ônibus e tinha uma senhora nesse ponto ali em frente aonde mora a Conceição, e ela estava agoniada porque os ônibus da Sanspena, que param lá naquele ponto do Badim, não paravam para ela, e ela não sabia se ali passava ônibus para Copacabana. Passa sim, não está parando aqui não, então vamos lá para o outro ponto. Aí fomos lá para o outro ponto, e lá não parou também. Ela ficou agoniada. Aí veio o meu ônibus, o ônibus que eu pego, e escrito Copacabana. Eu falei: isso aí vai servir para a senhora. Aí ela pegou o ônibus, né, desconjurando os outros que não pararam, os ônibus que não vieram, e eu feliz com a graça de Deus que me deu um ônibus logo, que eu não precisei ficar esperando ali. Então, quando as coisas acontecem diferente daquilo que esperávamos ou que não nos favorecem, geralmente a gente reclama. E viver mais este ano na igreja, a Igreja Batista Missionária do Maracanã, mas esse ano vai ser um ano difícil, não vai ser fácil não. Vamos enfrentar muitas situações que nós temos que parar e pensar, não é? Olha a graça de Deus, está chovendo. Está chovendo, então se alguém quiser ir lá fora pegar chuva, pode, não é? Então, pela graça de Deus, vamos esperar Deus agir. Porque tem coisas que fogem do nosso controle. Tem coisas que nós não temos o controle. Aí
Davi vai dizer assim: espera no Senhor. Como é que nós vamos viver? Como é que nós vivemos esses 87 anos? E como é que nós vamos viver mais este 1 ano? Espera no Senhor. Aquele que quer viver dentro do reino de Deus, vendo as coisas que Deus tem que fazer, está preparando para nós. Então, o que Deus está fazendo é o que Deus tem feito para nós, e como é que nós vamos reconhecer o que Deus está fazendo? Espera pelo Senhor. Então você tem 1 ano para viver na presença de Deus. E eu fui ver no dicionário o que significa a palavra esperar. Podia ter algum significado teológico, alguma outra coisa. Eu olhei lá no meu dicionário teológico, olhei no dicionário popular e descobri que esperar é aguardar. Não ajudou muito. Aguardar algo ou alguém. Aguardar a ação de Deus na minha vida. Aguardar pela presença de Deus, pela interferência de Deus nas coisas que eu preciso que Ele faça. É isso que Davi está dizendo aqui. Algumas versões, poucas versões, diz: espera pelo Senhor. É diferente. Espera no Senhor é um lugar. Aonde é que você vai esperar aonde é que você vai esperar que as coisas aconteçam? Lá no Senhor. Ou espera pelo Senhor, você está aguardando sem outro recurso, sem outra possibilidade, aguardando a interferência de Deus na sua vida. Então você precisa que alguém faça algo na sua vida, você vai esperar pelo Senhor. Eu aguardo a intervenção de Deus. Então Davi nos convida neste salmo, e nós vamos olhar para o salmo. Você vai manter a sua Bíblia aberta, tá? Não vou nem pedir para passar o salmo ali para você olhar na sua Bíblia. Você vai perceber que Davi nos convida a esperar no Senhor. E Davi, ele não, em momento algum, ele pediu para que Deus resolvesse o problema, né, que ele está vivendo aqui, mas ele expressa o seu sentimento, a sua segurança, a sua confiança em Deus, sabendo que Deus é que vai trazer uma solução para ele. E Davi nos mostra como avançar, como andar, como ir para frente, como estar feliz, como estar seguro para caminharmos. Nós vimos hoje aqui várias pessoas que têm as suas dificuldades, e nós ficamos imaginando como é que essas pessoas, vivendo o que estão vivendo, podem estar sorrindo, animadas, e podem dizer assim: Deus vai resolver. Estão simplesmente obedecendo ou vivendo aquilo que Davi nos exorta, que é: espera pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Então, o que significa esperar? Eu olhei para dentro deste salmo e vou tirar aqui 4 palavras, 4 verbos, 4 ações que nos dá uma ideia do que é esperar no Senhor. A primeira coisa, esperar no Senhor significa depender de Deus. E depender não é uma coisa muito agradável hoje na sociedade em que nós estamos vivendo. A mulher hoje, ela é empoderada, não depende de nada. O homem, ele embora tenha a sua imagem enfraquecida, ele também é ensinado a não depender. Ele não depende, ele não aceita orientação, não aceita, há muitos crentes que não aceitam o pastoreio, como falou o pastor Selmi. E depender é isso, é podermos então entender de que Deus é que está agindo na nossa vida, está segurando a situação da nossa vida. E nós aí podemos ir lá para os 2 primeiros versículos, quando o salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei? Na verdade, a gente pensa na luz, mas na verdade a gente pensa na luz, na fortaleza que Deus é, mas esquecemos de que Deus é luz e fortaleza se dependermos dele. Essa é a realidade.
Então o que Davi está nos dizendo aqui é que nós estamos prontos para deixar Deus agir na nossa vida. E a palavra luz nos dá a ideia de clarear a nossa vida. Você pode ver tanto o horizonte com a luz, como pode olhar para dentro de si e ver os seus próprios pecados, ver as suas próprias necessidades, as suas próprias fraquezas e dizer: dentro dessa circunstância eu só posso depender de Deus, porque é Deus que me fortalece. E assim Davi, ele irá olhar e ver o horizonte. Ele estava vivendo o que ele estava vivendo, e ele estava dizendo: eu dependo apenas do Senhor. Aqui nesse salmo, eu não sei se eu conheço alguém que tenha mais inimigo do que Davi. Ele está falando e sofrendo por causa dos inimigos. Se você fizer uma leitura depois com calma, você vai ver que Davi chama os seus inimigos de malfeitores, de opressores, um exército que se acampa contra ele, próprios inimigos, adversários, pessoas que respiram crueldade contra ele. Ele está vivendo dentro desse contexto de vida em que tem muitas pessoas se levantando contra ele. E Davi diz: espera pelo Senhor, a solução vem de Deus. Davi era um homem de guerra, era um homem que sabia lutar, que teve muitas batalhas, exércitos grandes que Davi venceu. E agora, dentro do palácio, dentro do seu contexto de vida, essas pessoas se levantam contra ele, e ele simplesmente, além de dizer: Senhor, está ruim, está difícil, mas espera pelo Senhor. Davi não estava cansado, embora muitas vezes nós encontramos crentes cansados, cansado do calor, depois é cansado do frio, cansado, né? A coisa que eu mais me divirto aí no Mundial, o pessoal reclama de tudo, reclama da fila, reclama de que não encontrou a marca que queria. Eu fico observando, eu fico olhando para as pessoas fazendo aquela situação ali, não é? Vivendo aquela situação. É um aprendizado muito grande. Fila do Mundial é um negócio muito interessante, não é? É um negócio muito interessante. Se eu disser para aquelas pessoas: não, espera, calma, espera que Deus vai resolver, é capaz de eu apanhar ali, é capaz de eu apanhar ali. Então, o que Davi quer é que nós olhemos para frente e vamos imaginar que toda essa situação que nós estamos vivendo é uma questão desse momento. Então tá ruim, tá, mas vamos esperar, porque Deus tem providência. Eu dependo de Deus para uma solução daquilo que eu estou vivendo hoje. É isso que Davi está dizendo. Por isso Davi diz lá no Salmo 40: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor... Alguém sabe completar? Caramba, hein? Sabemos, né? Que bom que podemos viver essa realidade. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. É alguém que espera no Senhor, entende a sua fraqueza e sabe que a fortaleza, a força, só vem de Deus. Então ele depende de Deus. Em segundo lugar, descansa. Esperar pelo Senhor significa descansar. Qual é a imagem que você tem na sua vida de descansar? Não é? A gente fica tenso, a gente quer fazer, está sempre se movimentando, aí descansa. A gente descansa porque a gente depende de Deus e a gente sabe que Deus é que vai resolver. Então Davi diz que deseja profundamente, olha só, verso 4: eu desejo profundamente uma coisa, peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha que interessante, porque o templo não existia, ele está falando do tabernáculo. Aí depois no verso 5 ele fala: no interior do seu tabernáculo ele me acolherá. Ele quer estar ali porque é o lugar da presença de Deus, e ele quer estar ali para descansar.
em Deus. Não tem outra coisa para ele fazer a não ser descansar em Deus. É o lugar onde ele se sente seguro pela presença de Deus. E aonde a gente se sente seguro é onde a gente descansa. É onde a gente descansa. Então é exatamente que Davi nos convida. Lá no Salmo 37, verso 7, diz: descanse no Senhor e espera nele. São textos simples, mas que nós nem sempre damos valor e aplicamos à nossa vida. Ele também diz lá no Salmo 91, salmo muito citado: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Olha que bonito, né? Você está cansado? Esse calor, olha, agita, cansa, tá? Aí depois de eu suar, secar, a Glauciane chegou do trabalho, nós tínhamos um compromisso com meu filho de dar ração para os gatos. Ela vira para mim e fala assim: vamos a pé? Lá atrás do Colégio Batista. Eu falei: vamos a pé, lá na Henrique Fleiros. Aí na hora de voltar, vamos voltar a pé? Né? Eu com minha toalhinha aqui, enxugando, que eu suo muito. E chegamos em casa cansados, tomei um banho, e aí a gente descansa. Então, Davi também, ele descansa quando ele está escondido com Deus, e ele diz assim: no dia da adversidade, ele me ocultará. Deus vai me esconder no dia da adversidade. Eu vou viver a adversidade e ao mesmo tempo escondido, protegido, guardado, e ali eu posso descansar no Senhor. Olha que interessante que lá Isaías, um momento depois de Davi, então Isaías chegou a dizer assim: os que esperam no Senhor descansam. Então o que nós precisamos fazer é esperar no Senhor e descansar. Há muitas pessoas que não conseguem viver pela agitação da sua vida, não conseguem viver esse descanso. Meu filho Ricardo, ele comprou algo que ele queria muito, comprou algo pelo Mercado Livre, e dentro dos problemas de entrega e de importação, deram um mês para ele. Poxa, vai durar um mês. Eu falei: rapaz, espera. Daqui uns dias no dia seguinte ele fala: já está não sei aonde. Eu falei: cara, espera. Não levou 10 dias para o produto dele chegar lá em casa. É só esperar. Qual é o problema que a gente tem de descansar enquanto Deus está trabalhando? Então, algumas pessoas têm um recurso, querem fugir. E não fique pensando que isso é um recurso seu, tá? É um recurso que Davi pensou lá no seu coração, quando ele disse assim: o meu coração estremece no peito, temor e tremor me sobrevém. Então eu disse: quem me dera ter asas como pomba, voaria e acharia descanso longe. Mas nós somos convidados para descansarmos aqui. Não dá para fugir daqui. Então eu posso descansar aqui. E aí Jesus nos convida: vinde a mim, vocês que estão cansados, e achareis descanso. Então o que nós precisamos é descansar em Deus, porque Ele é o que nos guarda, nos protege, é Ele que nos dá segurança, e essa segurança é que nos faz descansar. E vamos aceitar o convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei e achareis descanso. Então você não precisa ir longe para descansar, não precisa fugir, recentemente eu encontrei aqui no Maracanã fugiu meu texto daqui.
Encontrei aqui no Maracanã um crente fugindo de outra igreja. Conheci o crente. O que você está fazendo aqui? Disse o que veio fazer. Ah, pastor, eu não aguento lá não. Não é? Olha, às vezes eu pareço calminho, mas às vezes eu passei um sabão naquela pessoa. Não é? Passei um sabão naquela pessoa. Depois de um tempo eu encontrei com essa pessoa aí na rua. E aí? Ah, estou lá, estou servindo, não sei o que. Eu falei, valeu. Não é? Porque tem muita gente que quer fugir. Foge da igreja, foge do casamento, foge do trabalho. Porque na verdade a pessoa foge, mas não encontra paz, descanso para si, porque o descanso está em Deus. Nós precisamos descansar em Deus. E Davi nos ensina isso. Descanse em Deus. Espera por Ele. Mas também significa entregar. É outra coisa difícil. Entregar. Esperar significa entregar. Davi diz que apesar da sua luta, ainda pode entregar-se completamente a Deus. Agora no verso 6 ele começa assim: agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos, e no tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilos e cantarei, salmodiarei ao Senhor. Coisa diferente daquilo que nós estamos aproveitando, vivenciando hoje, que é culto, é entrega. Culto é entrega, não é recebimento. Hoje nós temos, eu conversando com um pastor americano, ele disse que é um movimento muito grande lá nos Estados Unidos, que é as igrejas de celebração. Igrejas, então as pessoas vão procurando uma igreja que a celebração é boa para ela. E eu descobri que isso está acontecendo aqui no Brasil também. Igreja de celebração. Então, uma pessoa criada na igreja se afastou de outro estado, conversando. A mãe falou assim: graças a Deus meu filho está vivendo uma igreja, falou um nome lá estranho da igreja, e uma igreja muito animada, está frequentando com a esposa, uma igreja muito animada. Ela até fala assim: mãe, você precisa ir lá aprender algumas coisas. E eu, aprender não é aprender da Bíblia, é aprender coisas novas para aplicar na igreja, celebrações novas, formas diferentes de culto. É difícil, né, pastor? Não é? E a pessoa continua vazia. Mas o que Davi está dizendo, olha, os inimigos ainda estão perturbando ele. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, e no tabernáculo oferecerei. Davi diz, está indo ao tabernáculo para poder prestar um culto de adoração a Deus. No turbilhão, no redemoinho que Davi estava vivendo, Davi está dizendo que ele tem a prioridade do seu culto, a sua adoração. Por que ele está fazendo isso? Porque Davi lembrou o que Deus disse para ele: busquem a minha presença, lá no verso 8, o que Deus disse para ele. Aí ele repete: buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Davi não queria que Deus só resolvesse o problema dele. Davi queria era permanecer no caminho, na presença de Deus. O importante não era ele, mas o importante é Deus. O importante é que dentro das circunstâncias em que nós estejamos vivendo, nós possamos celebrar a Deus, prestar o nosso culto, vir à igreja, vir ao culto na igreja e podermos celebrar o nosso culto. Tem aquele cântico, né, que fala que a gente canta de esquecer os problemas lá fora. É impossível a gente esquecer, mas a gente tem algo mais forte no coração, que é esse momento de celebração na nossa vida. Se alguém tem uma dívida e não sabe como pagar, esse que está aqui hoje é só um exemplo, né? Se tem alguém hoje aqui que tem uma dívida e não sabe como pagar, está aqui celebrando, alegre, e alguém pergunta: mas você está alegre e não sabe como pagar a dívida? Isso aí Deus vai resolver. Estou esperando em Deus. Então a nossa vida é uma vida em que a gente toma atitudes na presença de Deus, espera no Senhor. É o que Davi diz. Lá, esse é o meu lugar.
esse é meu lugar. Então o que eu vou fazer? Eu vou entregar, e culto é entrega. Não é só vir entregar aqui a sua oferta, não. Você está aqui hoje para entregar a sua vida a Deus, entregar a sua vida ao próximo. Então, quando falamos para cumprimentar uns aos outros, e o abraço que você dá, o cumprimento que você dá, o aceno que você faz, na verdade você está entregando a sua vida a essa pessoa e dizer: somos amigos, fazemos parte da família. Essa é a grande realidade. Então, Davi, ele ensina isso para nós. Ele diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor. Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. E nós vemos ainda Jesus falando, por exemplo, lá na cruz, quando ele olhou e disse que estava tudo resolvido. Jesus falou o quê? A ti entrego o meu espírito. Por enquanto ele tinha coisas a fazer, ele tinha que interceder por aquelas pessoas. Perdoe porque não sabem o que fazem. Então aquele processo ali foi muito dolorido, e Jesus tinha consciência daquilo que ele estava fazendo ali. E quando ele completou a sua obra, ele diz: eu entrego a minha vida a ti, nas tuas mãos, não é? E aí nós vemos, por exemplo, Pedro dizendo que quando Jesus era insultado, ele não revidava com insultos. Quando era maltratado, ele não fazia ameaças, mas entregava a Deus a sua vida. Imagina só se Jesus fosse combater aqueles que eram contra ele, mas Jesus estava ali para entregar a sua vida a Deus. Então, esperar no Senhor é entregar a sua vida a Deus, para que Deus use para a glória dele. É esse o desejo de Davi, que a sua vida, seus inimigos, tudo aquilo que ele estava vivendo seja usado para a honra e glória de Deus. É isso que Davi está dizendo aqui. Então, diante do progresso dos inimigos, diante da possibilidade até do fim da vida física, diante da maldade do mundo, a orientação da Bíblia é: entregue-se a Deus. Entregue-se a Deus. Não é? Quer ver como é que nós somos influenciados? Você abre o seu celular, vai lá no WhatsApp, está lá assim: olha, foi encontrado, agora foi revelado todo o problema do fulano, e agora você vai compartilhar com todo mundo que ele vai cair, não sei o quê. O que isso está te ensinando? Que você tem uma solução que não é sua, mas você pensa que é sua. Aí a gente pega, compartilha, agora vai nada. E aí chega na igreja, aí tem um problema para ser resolvido. O que vem na mente? Eu preciso resolver. Não, você precisa entregar esse problema para Deus. E a gente precisa exercitar isso dentro de casa. Está faltando isso. Vamos deixar Deus resolver. Olha, você chega no trabalho, tem lá o seu inimigo querendo a sua vaga, não é? Aí o inimigo começa a cutucar você, a perturbar você. Você olha para essa pessoa e diz assim: que Deus te abençoe. Está na mão de Deus, não é? Aí chega um amigo seu, aquele amigo verdadeiro, e fala assim: deixa barato não, vai lá e faz isso, faz aquilo. Eu vou esperar pelo Senhor. Deixa de ser fraco. Mas o salmo começa com força. Ele diz aqui no salmo, o Senhor é a minha força, e só pode ser forte todo aquele que entrega a sua vida a Deus, entrega porque ele é fortalecido pelo Senhor. Então, diante da circunstância, entregue a sua vida a Deus. Isso é esperar no Senhor, porque Ele tem a minha vida nas mãos dele. Eu só vou esperar a solução. Minha mente agora começa a voar. Eu ficaria aqui mais meia hora falando de exemplos.
da dos outros e até na minha própria vida, mas deixa isso para outra hora, né? Em quarto lugar, nós podemos dizer que esperar pelo Senhor é confiar. É a grande situação, confiar. Nesse salmo, Davi não enfrenta o problema de saúde, ele não enfrenta problema de pobreza, de seca. Davi enfrenta problema de relacionamento. Preste atenção. Quantas vezes nós tivemos aqui na igreja, quantos domingos nós tivemos pessoas aqui, problemas de saúde, problemas de emprego, tá? Mas Davi está enfrentando um problema de relacionamento. É um problema tão sério como um câncer. Alguém que me deixa angustiado e amargurado, você vai lá em Hebreus que diz que toda raiz de amargura, ela contamina, ela estraga a vida da pessoa. E nós precisamos entender que o relacionamento é um problema sério na nossa vida. E Jesus diz: ame o seu inimigo, que você tenha um bom relacionamento com as pessoas. Mas novamente minha mente aqui começa a fervilhar com exemplos interessantes, mas é verdade. Davi enfrenta problemas de relacionamento, pessoas que se levantam contra ele. É claro que você pode estar oprimido por causa de problemas de saúde, problemas religiosos, de desemprego. Eu uma vez fui chamado: pastor, o senhor pode vir aqui em casa? Eu saí de casa correndo, fui lá, o rapaz estava sendo despejado. Olha, eu já devo ter vivido uma situação difícil, mas essa para mim me arrimou, me deixou doente. Estava lá o oficial de justiça, 2 policiais e 2 homens carregando os móveis e pondo em cima do caminhão. É triste, não é? É triste essa situação. E aí vem o pastor e diz para esse cidadão: confie em Deus. Deus tem uma solução para você. Não gostou da conversa, não. Não gostou da conversa. Nós precisamos confiar em Deus e muitas vezes nós não notamos, não é? Que grandes problemas da nossa vida também são problemas gerados com situação de relacionamento. E aí Davi, olha que os inimigos ainda existem. Olha que o problema ainda existe. A situação que eu estou vivendo ainda está me preocupando. Quando eu sair daqui, eu vou encontrar lá com um problema. Aí tem um versículo que Davi diz aqui, que é a cereja do texto. Verso 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Isso é confiança. Isso é confiança. Embora Davi tenha dito: Senhor, olha por esses inimigos, e uma coisa peço ao Senhor, aliás, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, porque ele confia em Deus. E ele vem falando aqui dos inimigos: não me entregues à vontade dos meus adversários. E ele fala porque ele entregou a sua vida a Deus. Agora Deus não vai entregar para os seus adversários. Por quê? Porque ele espera no Senhor. Esperar é confiar. Eu acho que todas essas coisas têm uma dificuldade muito grande para nós. Nós temos dificuldade de depender. Nós temos dificuldade de descansar. Nós temos dificuldade de entregar. Nós temos dificuldade de confiar. Então nós precisamos aprender uma situação que eu aprendi, eu era jovem, lá em 1900 da antiguidade. E
Meu pastor me ensinou uma coisa, pastor Josias Cardoso Machado. Vem cá, Rodrigo. Nós vamos fazer aqui um exemplo, tá? Não, calma, fica aqui. Seja pastoreado. Espera. Tá vendo? Não dá para esperar, né? Segura nessa ponta. Olha o que nós fazemos com Deus. Deus, eu entrego minha vida para você. Aí Deus pega naquela ponta ali. Você não é Deus não, tá? Mas é forte. Faz de conta. Mas é forte. Forte, né? Minha fortaleza. E a gente segura na outra ponta. Aí Deus puxa para lá e eu puxo para cá e Deus não pode resolver o meu problema. Você faz isso? Não, né? Então, entregar é isso. Senhor, eu entrego e solta na mão de Deus. Solta na mão, solta a sua vida na mão de Deus. E aí você fica sentado aí, fazendo o quê? Eu estou esperando a solução de Deus. Mas vai acontecer, eu confio em Deus. Então a pessoa que confia, que espera no Senhor, né? Se eu espero, é porque eu dependo. Se eu dependo, é porque eu estou descansado. Se eu descanso, é porque eu entreguei. Se eu entreguei, é porque eu confio. Então, essa é a grande verdade do Salmo. E a nossa lição hoje é: espera pelo Senhor. É claro que nós vamos chegar em casa e encontrar uma situação, vai bater aquela ansiedade, mas você vai lembrar, olha o que Davi disse: espera no Senhor. Vai agradecer a Deus a oportunidade de esperar no Senhor. E aí a gente pode cantar: confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. A gente pode? Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Vamos ficar de pé? Vamos cantar.